Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no VZCast, nosso podcast semanal da Medicina Veterinária e da Zootecnia, do CRMV-MG, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, para mais uma vez trazer um assunto super bacana, com uma pessoa super bacana, para a gente falar aí dos temas mais relevantes das nossas profissões. E hoje eu tenho o prazer de ter minha conselheira. E aí, doutora Bárbara? Deixa eu contar um pouquinho da Bárbara para vocês, pessoal. Doutora Bárbara é médica veterinária, formada pela UFMG, onde também fez seu mestrado em ciência animal, com área de concentração de tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. Possui experiência nas áreas de produção animal e de tecnologia e inspeção de produtos de origem animal e de educação superior técnica. Desculpa. Doutora Bárbara atua nas áreas de gestão da qualidade de produtos de alimentos, na pesquisa e na docência, além de compor a nossa comissão de inspeção de produtos de origem animal aqui do CRMV. E aí, doutora Bárbara, tudo bem? Como é que estão as coisas? Olá, presidente, tudo bem? É uma grande honra, né, estar aqui nessa casa mais uma vez para falar aí de um assunto, né, que a gente vem militando há tantos anos aí, que é o assunto do médico veterinário inserido na área da inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. E não só, restrita a essa área, mas a gente também pode aumentar aí, né, a nossa atuação também pensando num contexto de saúde única, né, quando a gente vê o ser humano, o animal, né, e o meio ambiente todos aí conectados. Então, né, como presidente aí da nossa comissão de inspeção, né, e de alimentos, para os colegas que ainda, né, não conhecem, né, essa área aí dentro do conselho que vem, como eu falei, militando já desde a sua primeira gestão, né, no ano de 2018 aí, para tratar dos assuntos de maior relevância para a inserção do médico veterinário, né, nessa área. Legal. Bárbara, conta o seguinte. Esse bate-papo nosso, assim, a gente serve muito de espelho para os colegas que estão aí estudando, que estão formando, ou que já se formaram. E um ponto que eu sempre bato muito, assim, que a área de inspeção é uma área que o pessoal precisa olhar. Né? Você está na faculdade também, como eu estou lá, e a gente vê os meninos entrando querendo trabalhar com cães e gatos. Mas a área de inspeção é uma área que eu enxergo uma área super bacana, assim, com perspectiva muito grande, ainda mais agora, com a questão do autocontrole, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu te pedi o seguinte, conta um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar na veterinária aí? Família baiana, com italiano. O que foi passando na veterinária e como é que você foi chegar na área de alimentos? Conta aí, como é que foi essa trajetória sua para trazer motivação para os meninos se espelharem em você? Então, doutor Bruno, eu sou de uma para família... com isso, Bruno, para com isso. Doutor Eu sou de uma Bruno. família totalmente urbana, né? Meus pais são... Minha mãe é pedagoga, então sempre atuou, né, na área da educação também. Eu acho Seus que é pais por estão isso. daqui? Sim, a minha mãe é de Brasília e meu pai é de Juiz de Fora, é o mineiro, né? E como você brincou aí, minha avó materna baiana e minha família de Juiz de Fora com uma pegadinha aí na Itália. Então, assim, eu nunca imaginei, né, estar na medicina veterinária e, em especial, numa área relacionada à produção rural, né, à produção agropecuária. Porque quando eu entrei no curso de medicina veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais, eu também, assim como os nossos estudantes aí, os nossos alunos, também queria, né, sonhava em mexer com clínica, né, porque eu tinha um poodlezinho. E meu pai também, assim, era apaixonado com esse poodle e queria, né, que tivesse uma filha clínica. Queria veterinário de graça, né? Exatamente. E aí, quando eu adentrei, né, na universidade, o meu sonho era ser uma médica veterinária especialista, né, como você, né, aí na parte da ultrassonografia. Queria ser dona, né, de um hospital de especialidades. E aí, no meu quarto período de faculdade, quando eu cursei a disciplina de introdução à zootecnia, eu me apaixonei com a área da produção animal. Qual parte da produção que você foi lá? A parte da produção que eu comecei, que me apaixonei, fiz bastante estágio, foi a parte da avicultura. E ali, né, comecei a fazer muita coisa na suinocultura também. Então, essa parte mais relacionada aí que hoje a gente pode pensar numa produção muito mais tecnificada, né? Quem que era o professor? Já Baião na época? Você pegou Baião? Sim, o professor Baião e o professor Leonardo Lara.
e a professora Simone Koprovski. Tô ficando velho, né? Porque o Léo, eu já não peguei o Léo mais, assim. Já era professor Baião, entrava, fechava a sala, trancava a porta ali assim, e lá dentro, o menino chorava, o pai não ouvia, né? Exatamente, né? Então, assim, uma turma extremamente de mestres com muito gabarito, muito rigorosos, né, na educação, e que, graças a Deus, né, que deu aí o nosso caminho, o nosso rumo, né, para sermos quem somos hoje aí na nossa profissão. E a inspeção? Como é que apareceu a inspeção? Me conta, Então, o mestrado foi com a inspeção, exatamente. né? Aí, por que eu cheguei na área da inspeção? Como eu falei, no 4º período comecei a apaixonar com a área da produção. E como você sabe bem, né, que o meu jargão aí que eu adoro falar sempre é o elo da cadeia, né? A cadeia ela não se divide. Então não existe, a gente produz o animal, a gente cria e produz o animal com o objetivo de atender a alimentação humana, né? Para quem aí são os consumidores de produtos de origem animal. Então não tem motivo, né, para a produção andar desligada dessa inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Então, foi aí, né, que eu descobri que eu sempre fui apaixonada pela nutrição humana. Então, assim, eu enxerguei dentro da medicina veterinária uma pegada também para se aproximar mais, né, como a gente sempre fala nas nossas campanhas aí, cuidar, né, a gente não cuida só do animal, a gente cuida também do ser humano, né. E em 2011, eu formei entre 2010 e 2011, né, no final de 2010, e o meu primeiro emprego foi num frigorífico de abate de aves, né? Bem próximo aqui de nós, na cidade de Birité. Uhum. E aí, de lá, eu não saí mais, né? Assim, da área da inspeção, eu não saí mais. E, claro, eu não posso deixar de comentar aqui que, assim, né, como muitos colegas enfrentam os desafios, são altos e baixos, e é muito importante, né, a gente ter a resiliência, né? Saber que vai chegar o momento da gente, né, do nosso estrelato aí, né? E aí eu trabalhei nesse frigorífico de aves. Depois, né, eu passei para a parte aí de frigoríficos de suínos e bovinos. E nesse tempo todo eu trabalhei como responsável técnica. Até que quando eu iniciei o meu mestrado, que eu comecei com a carreira de consultoria. Mestrado com quem que você fez? Eu fiz o mestrado com a professora Maria Beatriz Abreu e Glória, que fica lotada, né, na Faculdade de Farmácia da UFMG. Porque eu não conheço ela lá né? na escola. Não. Mas é muito interessante assim, eu gosto sempre de chamar a atenção da importância dessa multidisciplinaridade, né? Para você ver, eu fiz um mestrado com uma professora engenheira de alimentos, lotada na FAFAR, né, que a gente fala, na Faculdade de Farmácia da UFMG, com todo esse trânsito aí dentro também, né, da Escola de Medicina Veterinária. E aí aprendi muito, né? Então, assim, para mim foi um grande aprendizado na área, puxando aí a área da nutrição humana também, né? Quando eu me aproximei ali da Faculdade de Farmácia, né? Então, eu tive um trânsito muito interessante. Eu quase fui para a inspeção, né? Mas meu pai é veterinário, né? E aí, com clínica e tudo, eu comecei desde cedo a fazer estágio na clínica, assim. Eu fiz meu primeiro estágio, olha como é que eu tô velho, eu fiz meu primeiro estágio em 98. Eu lembro que a gente foi para um congresso junto lá em Águas de Lindóia. Aí eu dividi o quarto com o Silvio lá da Buritis, Silvio Xavier, dos meus grandes mestres. Aí comecei a fazer estágio com ele e com o Rodrigo. Eles ainda eram sócios na época, lá na Clínica Buritis já. Isso era 98, 99. Aí fui, né? Fui orientado Saqueto, EC, a gente sempre trabalhou junto com a Celina, lá na área, na preventiva. Aí quando eu cheguei lá no 9º período, acho que foi 9º mesmo, aí começaram as disciplinas de inspeção e tecnologia, né? Caramba, eu fiquei apaixonado com aquele negócio, assim. Mas eu já tinha investido tanto tempo na clínica e fui muito bunda mole, assim. Eu devia ter sido mais corajoso e ido para esse lado, que é uma área que eu acho super legal, assim, super legal. Né? E aqueles professores, né? Marcelo, Moniquinha, Monicona, professor Wagner, Afonso, não sei se eu peguei Afonso, foi quando o Afonso entrou, né? E, poxa, foi uma turma da pesada, assim, é muito legal a área de inspeção. E aí, me conta aí, a área de inspeção hoje é uma área boa? Então, que você acha? Bruno, olha assim, o que o pessoal tá indo para pequenos, fala com a turma de pequenos, assim. Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu
Eu sou uma apaixonada por essa área. Deixa eu corrigir, área de inspeção e tecnologia, Exatamente, né? E tecnologia. Né? Não podemos esquecer, porque quando, às vezes, né, as pessoas sempre questionam, principalmente a sociedade comum, né, que não é essa sociedade de médicos veterinários, sempre questiona o que um médico veterinário está fazendo na área de alimentos. A primeira pergunta que a gente sempre recebe, né? O que você é? Eu sou médico veterinário. Você trabalha com cães e gatos? Não, trabalho com a área de alimentos. E aí, uai, mas então você não é médico veterinário? Não, eu sou, né? Então, assim, sou porque o alimento que você come, ele passou por nós, né? Os alimentos de origem animal que você come passaram pelas nossas mãos. Porque sempre, né, quando eu estou dando as minhas aulas na universidade, eu sempre falo com os meus alunos assim, a minha primeira aula, Bruno, é sempre para o aluno enxergar quais são, né, as disciplinas que a gente vê no curso de medicina veterinária que fazem o diálogo com a inspeção. E quando a gente pega, né, a diretriz curricular aí do nosso curso, todas as disciplinas do curso de medicina veterinária estão inseridas dentro da inspeção. Então, assim, é muito claro, assim, pelo menos para mim, ver essa visão que a saúde do animal, né, assim, é primordial para a gente ter produtos de origem animal com muita qualidade e segurança, né? Então, hoje, o que eu falo aí para os meninos que estão chegando? Não se fechem para essa área. É uma área extremamente bacana, né? Que tem o curso de medicina todo dentro dela, né? Mas a gente precisa de capacitar. Tá? Então, até um assunto, né, que a gente também é o maior desafio aí, eu acredito hoje, dessa área, a visão, né, de um responsável técnico, do médico veterinário inserido nessa área, mas que ele tenha não apenas a habilitação, que é o diploma, mas a capacitação nessa área. Não dá mais, Bruno, para a gente ver, né, profissionais que pegam os trabalhos de responsabilidade técnica ou consultoria, me desculpe o termo, né, mas como um bico. Então, a gente precisa profissionalizar nessa área. Sem dúvida. E assim, se o colega trabalhar bem, ele ganha bem? Então, ganha porque, como eu volto a dizer, não é uma área exclusiva, né, tecnicamente falando, né, de medicina veterinária. É uma área que vai muito além. E hoje eu enxergo a área da inspeção e tecnologia de produtos de origem animal como uma área de gestão. Tá? Então, até aqui na minha preparação, né, para esse momento aqui, eu fiquei fazendo uma reflexão, né, de como eu era no início da minha carreira e quando, né, eu comecei a trabalhar com consultoria, o tanto que eu precisei me qualificar em ferramentas de sistemas de gestão. Aí a gente falou aí, né, que vamos falar daqui a pouquinho sobre a nova lei do autocontrole. O autocontrole, para você elaborar um programa de autocontrole, nada mais é que a gente utilizar a ferramenta de gestão que é o ciclo PDCA, dos controles de qualidade, né? Qualidade total, os sistemas ISO, né? Uhum. Então, hoje, o que eu dou muita dica em sala de aula para os meus alunos? Você quer ir para a área da inspeção e tecnologia? Então, primeiro, você tenha uma visão global e principalmente inserida em ferramentas de gestão. Então, você não pode simplesmente, né, entrar dentro de uma empresa hoje e ficar apontando para essa empresa, essa mesa não é de inox, ali está sujo. Não, você tem que chegar para o cara, o empresário, e propor melhoria do processo produtivo dele. Então, a gente precisa perder essa imagem negativa do médico veterinário nas indústrias de alimentos, que é apenas uma figura administrativa, onde só assina papel e não agrega em nada para aquele empresário. Nós temos muito gabarito, desde que nos capacitemos, para entregar resultado para esses empresários. Melhoria de processo, para ele ter maior rentabilidade, diminuir, né, as autuações, quando a gente pensa aí, né, que é um serviço robusto de inspeção, né, no nosso país, quando a gente vê a figura aí do Ministério da Agricultura, com, né, uma figura tão importante, né, tão reconhecida no mundo inteiro, um país extremamente agropecuário. Então,
um campo maravilhoso para a nossa atuação. Desde que, de novo, vou repetir, porque isso aí né, tem que ser sempre bastante enraigado nos nossos colegas que querem ir para essa área. Capacitação. Diploma hoje, nós temos muito. Agora, pessoal com capacitação está nos faltando. Ô Bárbara, a gente está falando aqui de lei de autocontrole, eu sei o que é, você sabe o que é, mas eu acho que os colegas não sabem muito bem o que é. E agora, recentemente, abriu a consulta pública para a regulamentação. Né? Abriu, tem poucos dias, assim. Conta um pouquinho aí, pessoal, o que é essa questão do autocontrole? Envolve a área de inspeção, mas também envolve a área de produção de ração, outras áreas, né? Sim. Dá uma passada aí para o pessoal entender, e para entender assim, que tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Exatamente, né? Como tudo, né, Bruno? A gente não pode ser taxativo, que é 100% bom, 100% ruim, né? A gente tem que ser o flexível, né? O meio de campo. Mas vamos voltar um pouquinho no sistema de inspeção, quando ele realmente começou. No nosso primeiro regulamento, que foi em 1952. Não, já que você vai fazer assim, então conta a história da inspeção. Muito gostoso. Conta aí como é que começou. Então, vamos meus alunos eles não acreditam que eu falo assim. É uma das primeiras aulas que eu dou também. Enquanto você não conta aquela história, né? Eu brinco com eles. Tá vendo que a gente nunca fica livre da história, da geografia, da política? Não ficamos livres, né? Até na aula de inspeção, vamos lá no nosso segundo grau, falar um pouquinho de história, geografia, né? E política. Então, a história da inspeção no Brasil, né, ela perpassa aí pelos anos de 1890 e oficial mesmo, 1905, né? Então, ali a gente teve muita influência da Europa e Estados Unidos e começou na parte de carnes e leite, né? Principalmente aí com o antemortem e o pós-mortem dos animais de abate. E aí foi evoluindo a primeira escola de veterinária relacionada, né, que traz o conteúdo de inspeção, abriu no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, em 1934, né? E aí, em 1952, surge o nosso primeiro regulamento, que a gente chama aí o conhecido, famoso RISPO, ou RISPOA, né? Que a gente brinca que é a Bíblia da inspeção. Quer trabalhar com inspeção? Então põe ali o RISPO na sua cabeceira, igual você põe a Bíblia. É verdade que o Se Fizer Um é da Sadia? Eu já ouvi isso em algum lugar. Pois é, Bruno, isso eu não sei. Isso é lenda. Alguém não sei se é isso, mas o Se Fizer Um é da Sadia. Porque começou muito lá no Rio Grande do Sul, que a questão de exportação de charque, né? A inspeção muito forte, né? A medicina veterinária é muito forte lá no Rio Grande do Sul, muito por causa da inspeção, né? Da produção, né? De produtos de origem animal para exportação. Mas eu te interrompi. Continua falando aí da sua. E aí, aí vamos, né? Como aqui nós estamos num bate-papo cheio de conexões, né? Então, foi até bom você falar muito do sul do Brasil, né? Saiu uma reportagem recente que a gente pode, né, depois aí compartilhar nas nossas redes, que o oeste catarinense não tem desemprego na área agropecuária. Então, para os colegas que estão empolgados aí a desbravar o mundo, né? Os que estão aqui ainda passando algumas dificuldades, ou os novatos aí, que tal a gente ir para o oeste catarinense? Santa Catarina é um lugar maravilhoso para se morar, né? O oeste catarinense é o quê? Vai ser... Serra Catarinense? Não, oeste. Pera, deixa eu me localizar. A geografia tá ruim, assim. Seria, né? Saindo do litoral, Criciúma, que é Florianópolis lá, ali. Né? Isso, né? Isso. E a produção a maior produção de aves e suínos. Beleza. Então, né? Olha que maravilha. Então, assim, então, continuando aí a história da inspeção, né? De uma forma mais breve. Então, em 1952, que surge o nosso primeiro regulamento, era um regulamento muito focado na fiscalização punitiva, né? Na fiscalização onde o fiscal não saía de dentro das plantas produtivas. E ele acabava fazendo também um trabalho de controle de qualidade. Então, era uma época que não tinha responsável técnico. O fiscal, ele era fiscal, inspetor, né? Consultor, responsável técnico, ele era tudo. E aí a gente teve, então, aí, né, 2017, uma grande reviravolta nessa regulamentação, com o novo RISPOA, né, embasado aí pelo decreto 9.000. Demorou esse tempo todo para atualizar? Exatamente, Bruno. Caramba! Demorou demais. Então, assim, ficou muito tempo aquele documento muito engessado, onde não acompanhou o desenvolvimento socioeconômico, né, do nosso país. E aí, em 2017, né, 29 de março aí de 2017,
surge o novo RISPOA, né? Completamente modernizado, mais enxuto e pensando aí nessa visão mais do autocontrole, onde transfere agora, né, para os empresários uma parte da responsabilidade. Então, agora, né, os órgãos de fiscalização, não é que eles deixam a coisa correr solta, eles não é que eles saem de cena, mas agora eles trabalham no modelo de auditoria, no modelo onde a responsabilidade de produzir é sua, empresário, e nós vamos apenas verificar. Vem cá, você falou consultor, inspetor, responsável técnico e agora auditor. O que é cada um desses bichos aí? Sim, cada um, né, no caso aí, com uma função diferente, né? Mas todos esses entes trabalhando para o mesmo objetivo, né? Que é entregar para a nossa população brasileira e para a nossa população internacional também, quando a gente pensa aí nas exportações brasileiras, né? De produtos agropecuários, é entregar um produto seguro e de qualidade. Mas a figura do fiscal e do auditor, se for o auditor servidor público, né? Eles estão aí na figura da fiscalização mesmo, né? Já o responsável técnico e o consultor, eles que vão dar o suporte para a iniciativa privada para se adequar nessa produção segura e com qualidade. Que legal, que legal. Mas a lei do autocontrole mantém as duas figuras? Mantém as duas figuras. E aí eu gostaria até, né, de citar uma passagem muito importante da lei do autocontrole, que é o parágrafo 5º, onde ali falam, né, do número grande de contratações que vão ter de entes da iniciativa privada para suprir essa demanda do autocontrole, porque agora, como a responsabilidade está na mão das empresas de executar dentro da legislação um processo produtivo que respeita, né, e entrega produtos seguros e de qualidade, vai ter uma grande abertura de mercado para a atuação de médicos veterinários, consultores e responsáveis técnicos. Então, já é uma deixa aí, né, para que os nossos colegas não percam essa oportunidade de se capacitar. Sabe porque tem uma dúvida nessa lei? Eu ando lendo ela, estudando, mas ainda ela é complexa na minha cabeça. Assim. Vai ter a indústria, então ela vai ter o responsável técnico, vai ter o auditor do ministério, do IMA, ou do município. E quem vai fazer a fiscalização? Vai ser o RT que vai fazer a fiscalização ali? Ou vai ter uma outra figura que vai ser um fiscal, vamos dizer assim, particular? Não. O que vai acontecer? Na verdade, se a gente for avaliar, né, pelo ponto de vista técnico, não muda muita coisa, não, né? O que vai mudar é que não vai tirar os fiscais de dentro das indústrias, né? Uhum. Então, eu tenho que pontuar aqui para vocês que nós temos um modelo nosso atual de inspeção, ele funciona com o modelo inspeção permanente e inspeção periódica, sendo essa inspeção periódica a inspeção baseada em análise de risco. E eu sempre brinco com os meus alunos, né, que é só você parar para pensar, quando você vai para um pronto atendimento hospitalar, você não passa por uma triagem, né, então ali classifica o risco, né, que você tem de morte, a inspeção está trabalhando exatamente nesse mesmo modelo. Então, ela classifica os estabelecimentos, aqueles que são tranquilos, né? O produto é de menos risco, ele está mais controlado, ele tem um controle de qualidade próprio, né? Mais robusto, um programa de autocontrole bem implantado, bem monitorado. A fiscalização ela vai visitar com menor periodicidade. Já aquele, né? Que dá trabalho para fiscalização, né? Aquele que, às vezes, né, gosta de fazer umas coisinhas erradas, né? Esse já vai ser visitado até se bobear 3 vezes na semana, né? Então, o autocontrole, na verdade, o que ele vem fazer? Ele vem entregar para as empresas, né, a responsabilidade do seu papel como produtor. E essa visita é do auditor público. Do auditor, pública. Isso, servidor público. E aí a inspeção permanente, qual que é a diferença então da periódica? A inspeção permanente, ela está relacionada com os estabelecimentos que têm animal vivo. Então, são os estabelecimentos abatedouros, né, as unidades de abate. Uhum. Por quê? Né? Então, aí
assim, para os nossos colegas, né, enxergarem por que lá é um jeito e nos outros, né, que não tem animal vivo, é de outro jeito. Porque o animal vivo, ele precisa passar pelo exame clínico, né, do antemortem, para que eu garanta ali, né, que o produto originado dele também está seguro para consumo. Por isso que eu preciso manter o médico veterinário nas plantas que tem o animal vivo. E esse médico veterinário da inspeção permanente, ele vai ser público, aí entra o privado? Pode entrar o privado, né? Porém, fazendo não ele de forma independente, porque seria conflito de interesses, né? Mas ele vinculado à equipe dos órgãos oficiais. Né? Então, assim, é um formato que a gente fala de um organograma triangular. Ele não fica ali atuando de forma independente, não. Né? Na verdade, Bruno, é o que já está acontecendo há alguns anos atrás aí, é o que aconteceu, né, antes de ter o nosso concurso aí do nosso Serviço de Inspeção Estadual, que é representado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, era o que já estava acontecendo no IMA. O IMA fazia contratações simplificadas, onde os médicos veterinários se tornavam médicos veterinários oficiais, fiscais agropecuários, do time do IMA, porém sem processo seletivo através de concurso público. E agora, graças a Deus, né, a gente vai ter uma leva aí de servidores públicos concursados, né, que vai entrar aí. E o que tem de ruim, então, o autocontrole? Eu te jogando na fogueira já cedo hoje. Sim. Geralmente eu deixo jogando na fogueira no final. Isso, na verdade, como a gente falou, né? Nem tudo a gente também pode, são flores, né? Mas o autocontrole, quando você transfere, né, para a empresa toda aquela responsabilidade, você acaba deixando ela um pouco livre. E aí, onde que eu vejo o problema do autocontrole? Não são com as empresas que já têm a qualidade enraigada nelas, e que, para ela, a qualidade não é para agradar órgão de fiscalização, mas é para garantir agradar o consumidor que está aqui fora. Né? Então, se a gente pensar aí, nós que somos aí adoradores de produtos de origem animal, quando a gente vai comprar, né, uma carne para o nosso churrasco do final de semana, ou nosso queijo do café da manhã, o nosso iogurte, a gente já pensa, né? Eu acho que é melhor eu ir naquela que eu já tenho alguma referência, né, de qualidade. Então, onde que eu vejo o problema do autocontrole? Infelizmente, para aqueles entes, né, privados, empresários, que não querem respeitar a fiscalização. Então, assim, a gente pode fazer uma avaliação bem superficial. Aquelas que são grandes, que têm aí um compliance muito robusto. Exatamente. Assim, essas a gente pode confiar. E aí vem outra coisa, assim. Tem o pequeno e tem o artesanal. Isso, E aí, porque, poxa, ontem passei lá na cidade administrativa, estava na feira, e aí um vendedor, até o Gilson, nosso conselheiro, também falou, olha, esse cara aqui é de formiga, ele tem aqui um serviço de inspeção, bacon inspecionado. Até comprei lá, mas pelo serviço de inspeção municipal. Então, essa figura aí do artesanal, né, se a gente for olhar assim, em pontos de risco aí da cadeia, né, às vezes vai ser o elo, ou o pequeno abatedor, ou o artesanal vai ser o elo mais frágil, né? Exato. Então, assim, foi bom você fazer essa colocação, porque é exatamente, né, um dos nossos maiores gargalos e desafios. Porque nessa lei do programa de autocontrole, ela traz essa desburocratização para as pequenas empresas, né, microempresas, e agricultura familiar, em especial. E isso nos preocupa muito em termos de segurança e qualidade dos produtos de origem animal, porque nós, médicos veterinários, Bruno, sabemos muito bem que para se ter um produto de origem animal que não ofereça risco, né, para nós consumidores, precisamos de um animal saudável. Então, se a gente não tiver um controle bem rigoroso nessas pequenas produções, como que nós vamos garantir essa segurança e qualidade dos produtos de origem animal? Então, assim, como que, se eu não tiver médico veterinário, porque eles estão querendo tirar a desburocratização, falar que, por exemplo, né, nós vivenciamos essa situação em 2019, né, em audiência pública e na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde, né, querem, né, que não tenha médicos veterinários em produções de origem animal que tem um nível de complexidade. Não é, eu brinco sempre, não é como a gente fabricar biscoito.
Uhum. Por quê? Porque o animal é vivo, ele adoece, ele toma medicamento. E aí? Será que se eu tiro o médico veterinário, que é o profissional habilitado e capacitado para cuidar da saúde animal, se eu tiro ele de uma produção de origem animal, tiro ele como responsável técnico ou como médico veterinário daquela propriedade, da fazenda, da granja, né? E aí, quem é que vai controlar a saúde desses animais? Esse produto. Então, o que nos preocupa com o autocontrole, exatamente, não são as empresas com alto padrão de organização e controle de qualidade, muito além do que a fiscalização exige. São empresas que já têm certificações, como o sistema ISO, né? O que nos preocupa é exatamente essa pequena propriedade, onde a lei do autocontrole, no meu ponto de vista, trouxe uma abertura muito grande para esse público, que é o público aí que normalmente, né, ele não quer, ele não concorda, né, com essa figura nossa aí para garantia da segurança e qualidade dos alimentos. Agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo, que é o que acaba sobrando para mim, assim. Participando dessas reuniões, e aí vira assim, não, mas colocar um médico veterinário aí vai ficar muito caro, o RT veterinário. Ah, não vamos colocar porque vai encarecer, o pequeno produtor já está muito espremido. E aí? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente consegue colocar um médico veterinário ali, que de forma que não fique tão oneroso, mas de forma também que o veterinário receba bem, né? Porque não adianta você colocar o veterinário para trabalhar de graça, né? Uhum. São Francisco foi só um, a gente não precisa ter esse tanto São Francisco Exatamente, no mundo né? assim, né? Então a gente, como é que faz? O que é que você pensa assim? Que eu sei e aí lá na comissão, com certeza vocês já conversaram Sim, sobre isso. com certeza. Tem um dado interessante, né, que por volta dos anos 2000, 2003, o Estado do Rio de Janeiro, né, criou uma cooperativa onde os médicos veterinários se associavam a essa cooperativa e prestavam serviços nas diferentes linhas, né, de trabalho da medicina veterinária, tanto na inspeção quanto na clínica. Então, uma das formas que a gente já pensou, já discutiu muito isso dentro da nossa comissão aí de inspeção de alimentos, que para atender esse público, né, que tem menos recurso e gostaria de produzir, né, produto de origem animal, principalmente aí o mercado de lácteos, né, os queijos, no nosso estado, então, nem se fala, os queijos minas artesanais, as linguiças artesanais, né, a gente pensa no modelo de cooperativa, né, então, assim, e vamos fazer uma analogia aí também com a área médica. Nós não temos, né, as cooperativas, igual o Estado de Minas Gerais, nós temos a Unimed, né, então médicos veterinários poderiam ser cooperados e prestar serviço e a cooperativa vender o serviço para os microempresários, agricultura familiar, e até mesmo, né, as grandes empresas. No modelo, a gente pensa no modelo de cooperativa. Olha, isso não foi combinado, mas eu vou te contar uma coisa que você não está sabendo. Acabando a gestão do conselho, né? Uhum. Agora, 24 de maio eu saio, e dia 26 de maio, 24, não, 25, 27 de maio, eu abro a cooperativa. Tá assim, olha, já tá assim, tô adiantando lá, conversando no Seng e pensando muito nisso. Não foi combinado, assim. Já vou aproveitar e fazer uma propaganda, tá, pessoal? Ó. Mas pensando na cooperativa justamente nesse ponto, porque a gente tem experiência do Rio, de Santa Catarina, do Espírito Santo, e aí é uma das formas que eu tenho enxergado de como casar uma boa remuneração para o colega e também diminuir o custo para quem está contratando, né? Exatamente, né? Porque a gente entende que esse modelo seria, né, o mais viável, né? Que os colegas enxerguem que não adianta, a gente não anda sozinho. Então, se a gente, né, se junta, não vai ter um que vai receber X valor, né? Porque ele tem várias responsabilidades técnicas, e aquele outro que só queria uma para conseguir entrar no mercado de trabalho e não consegue. A cooperativa tem um negócio tão legal, Bárbara, que eu não entendia bem. Eu estive lá no Seng, a gente foi conversando, e aí a primeira coisa que o pessoal chegou e falou: você vai fazer esse curso aqui, me passaram um curso entendendo a sociedade cooperativa. Estou lá fazendo o curso. E aí a cooperativa ela vai entrar muito no que a gente chama de pejotização, né? De tirar ali a CLT e entrar. Mas na legislação, a cooperativa ela tem que manter as características trabalhistas. O trabalhador não pode perder suas garantias. Então, é um dos cernes da cooperativa. E tem outro ponto que é muito importante, que é a capacitação.
né? Então, um dos pontos que eu estou enxergando e que estou achando que estão brilhando meus olhos, assim, eu vejo aí a questão das faculdades, a gente passa aí por algumas faculdades, e hoje eu estava vindo para cá, estava gravando uma entrevista lá na Inconfidência, e estou vendo um colega mandou uma mensagem. Pô, que absurdo, esse tanto de faculdade, né? E aí os colegas não sabem fazer uma regra de 3. E aí, na cooperativa, para entrar na cooperativa, além de ter algumas regras para entrar, né, de alguma seleção ali, como acontece, por exemplo, nas cooperativas médicas, uma capacitação contínua lá dentro, né? É um ponto que eu estou achando, poxa, isso é legal, assim, o negócio é tudo mais legal. E aí vem a remuneração, a gente consegue garantir uma remuneração legal ali, uma capacitação, porque tá duro, né? A gente tem pego ali alguns cursos, e aí o conselho não faz nada, pô. Se a gente pudesse fazer, a gente faria muito, mas é papel do MEC, né? Exatamente, né? Esse filtro aí de abrir ou não faculdade, infelizmente, não está na nossa mão. E fechar, né? Exatamente, né? Abrir, o problema é fechar, né? E fechar. E foi bom, sabe, Bruno, essa sua colocação, porque eu quero pontuar aqui, né, a importância exatamente dessa educação continuada, né? Inclusive, a primeira vez que eu entrei nessa casa, e estou até hoje, né, foi em 2016 com o nosso querido professor Nivaldo, a convite dele, para começar a trabalhar o programa de educação continuada, que é um projeto maravilhoso do nosso conselho, na parte da inspeção, que estava muito, Nayara, né? Que estava muito carente, né? E a gente desenvolveu muita coisa, né, da inspeção durante esses anos todos dentro do programa de educação continuada. E agora, aí, né, no finalzinho da sua gestão, com a nova novidade que nós temos, que é a Universidade do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Outra coisa que eu não te contei, mas você está na mira, tá? Lógico que eu tô. Se você não me deixasse para fora, eu vinha puxar a sua orelha. E deixa eu te contar. E aí vem, né? Você falou da questão do autocontrole e tudo. Tem se formado, se virasse, olha, preciso contratar, a lei do autocontrole começa a valer, ela vai ser regulamentada, precisa amanhã. Preciso contratar, sei lá, 1.000 médicos veterinários para inspeção. Hoje aqui no estado são 30 mil médicos veterinários. A gente consegue 1.000 médicos veterinários hoje? Não. Na inspeção, não. Na inspeção? Não. Porque, como eu falei, né? Primeiro, que a gente sabe que, infelizmente, né, a grande parte das nossas faculdades aí, elas ainda são voltadas para o público da clínica veterinária. E a gente, infelizmente, na inspeção, a gente está lutando mesmo para manter o conteúdo de inspeção vivo dentro das faculdades, porque se deixar... Vivo, né? E ao vivo, né? Vivo e ao vivo, né? Ser online, né? Porque se deixar, a gente vai cada vez mais sendo jogado de escanteio. E, como você mesmo falou, daqui a pouco nós estamos no online, daqui a pouco né, na minha época eram 2 anos e meio de inspeção e tecnologia de produto de origem animal. Hoje eu dou aula nas disciplinas de inspeção em 4 meses, para falar tudo, né? A gente tinha quitanda, né? Tecnologia. Exatamente. De leite, de carne, inspeção ovos, de leite. Isso, tinha tecnologia e inspeção separados de carne e de leite. Depois a gente tinha quitanda, que era ovos, mel e pescado, né? Que hoje nem é mais mel, é produtos da abelha. Então, assim, e fora todas aquelas outras disciplinas que embasavam a inspeção, como anatomia, fisiologia, patologia veterinária, micro, doenças dos animais de produção, clínica de produção, né? Dos ruminantes, de aves e suínos, suinocultura, avicultura. Então, assim, olha a robustez, né? Para a formação desse médico veterinário. Então, assim, tem condição de atuar na área da inspeção? Tem, mas precisa se capacitar. E aí, se não tiver, chegou assim, olha, eu preciso de 1.000 médicos veterinários, vou conseguir 100. As empresas vão parar, as indústrias vão parar, o que vai acontecer se não tiver esse profissional? Não vai parar porque não é o profissional que... igual, por exemplo, vamos pensar aqui no padrão Anvisa. Então, a gente compra lá um produto que é registrado na Anvisa, um alimento que é registrado na Anvisa, e às vezes, né, a gente vê lá na caixinha, responsável técnico, igual é o produto farmacêutico também, responsável técnico fulano de tal. Na inspeção é diferente, não existe o responsável técnico daquela produção. Quem responsabiliza pela produção é a nossa fiscalização. Então, ela chancela, né? Quem é a chancela da produção animal? São as figuras públicas, né? No caso, o serviço de inspeções, né, da inspeção federal, o estadual e o municipal. Mas se não tiver profissional médico veterinário para isso, eles vão parar de fiscalizar?
Ou eles vão colocar mais gente ali que não é veterinário? Pois é. Cutucar é nisso. Exatamente, assim. Né? É isso que a gente precisa fazer os nossos colegas enxergarem, né? Que se não tiver, o mercado não vai parar. E como a figura do responsável técnico, né? Até o momento, essa figura é privativa do médico veterinário quando se fala em produtos de origem animal, e se faltar, se não tiver gente capacitada, para a produção agropecuária, não interessa. Porque quem vai chancelar a produção são os órgãos de fiscalização. Então, se o responsável técnico for nutricionista, biólogo, agrônomo, zootecnista, né? Também não estou falando nada dos nossos colegas de outras profissões, né? Não é desmerecendo, porque são muito importantes também. Mas são eles que vão ocupar o nosso... Eles não querem entrar nessa. Eles que vão ocupar, né? Estão doidos querendo para entrar, né? Estão esperando a gente largar o osso, né? Igual a gente, por exemplo, né? Até nós estamos agora enfrentando até colegas tecnólogos em laticínios, né? Uhum. Por quê? Porque o nosso colega médico veterinário, infelizmente, não sabe, entra num laticínio, não sabe fazer, né? Um teste rápido de plataforma para recepção do leite. Mas aí é culpa do conselho, né? Sempre vai ser a culpa do conselho. Não, de jeito nenhum, né? A culpa não é do conselho. A profissão, Bruno, não é do conselho, a profissão não é da faculdade, a profissão é individual, a profissão é do Bruno Divino, a profissão é da Bárbara. Não é a profissão, é da pessoa. Então, enquanto você ficar esperando, né? A faculdade vai fazer para mim, o conselho vai fazer para mim, você não vai a lugar nenhum. Sensacional. Isso aí. Nossa, Bárbara. Agora mudando de pato para ganso, assim, né? A gente está falando aí da questão mais de colocação de mercado e tudo, mas pensando nos produtos de origem animal, assim, e aí olhando como você falou bem, né? Os elos aí, assim, desde lá da fazenda até lá na gôndola, onde estão os pontos de maior fragilidade, assim, de maior risco, né? Porque são dois riscos, né? Como a questão do desabastecimento, como a gente está vendo aí nos Estados Unidos, o negócio da influenza, aí está faltando ovo, encarece. E a questão sanitária, ou higiênico-sanitária, né? Uhum. Então, onde que estão esses maiores riscos, assim, pensando do ponto de vista da inspeção? É na fazenda? É na indústria? No comércio? Ou se cada um tem seu risco que é maior? Na verdade, assim, no meu ponto de vista, eu vejo o maior risco começa na produção primária. E aí não adianta, eu vou sempre reforçar o elo. Porque assim, eu vejo, Bruno, que a maioria das pessoas, né, dos nossos colegas, quem está inserido, por exemplo, na saúde animal, quer ficar, ele não consegue enxergar a inspeção, quem está inserido na inspeção não consegue enxergar a saúde animal, e quem está lá no varejo, né, não consegue enxergar os dois para trás. Né? Uhum. Então, eu vejo que tudo começa na cadeia primária. Porque se você não respeita, né, a criação do animal de forma sanitária, como que você está esperando ter uma matéria-prima para originar produto de origem animal, né, sadia, com segurança e com qualidade? E uma coisa que eu pensei muito, né, para esse momento aqui, é a questão aí da rastreabilidade. Né? Então, hoje a gente consegue rastrear tudo. Né? Se você bate aí o nosso celular num QR Code, você sabe qual a carne, de qual filhote que foi, de qual linhagem do animal, qual leite que é, você sabe tudo. Né? Então, de novo, eu reforço as ferramentas de gestão, porque é um sistema de gestão e segurança de alimentos. Não é um serviço, não é uma coisa desconectada. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma sistematizada, né, num sistema. E o maior desafio hoje que eu vejo mesmo é a gente controlar a produção informal. Porque qualquer bairro aqui de Belo Horizonte, todo final de semana tem um carrinho do ovo, da linguiça caseira, né? Na hora, ou do mel na porta do banco, né? E aí? Não, vou te contar uma história, assim. Quando eu vou lá para a roça, lá pro Rubinho, lá para Almópolis, e aí, nossa, vamos ali comer um churrasco, a carne aqui é muito mais barata. E a gente vai te falar que eu quase viro vegano nessa hora, assim, né? Exatamente. E só de pensar onde é que aquele animal foi abatido, porque tem alguns matador municipal, né? Isso. Que se for lá, já é péssimo, mas a maioria não, é na fazenda, põe na caminhonete, no mato, põe no curral e ali vai, né? Eu recebi um vídeo muito interessante. Aqui, ó o seu filé mignon lá, e a carne estava ainda
tremulando ali, assim, né? Fasciculando ali, assim. Cara, separei aqui sua picanha, não sei o que e tudo. De arrepiar, assim. Mas você falou um negócio importante, e aí eu ia te perguntar. A gente está vivendo na área aí, nesse mundo agora, o momento das inteligências artificiais, de tecnologia. E está entrando na inspeção a parte assim, de sistemas, sim, inteligência né? artificial. Isso tem trazido contribuições aí? Muito, porque se a gente pensar, como eu te falei, foram muitos anos aí para a gente ter atualização, como diz, né? O RISPOA, ele virou 180 graus, né? Ele virou de cabeça para baixo e mudou praticamente tudo. Ele deixou uma brecha muito interessante sobre ele ser vivo, ele se manter vivo, esse documento, onde abre, né, a possibilidade, todo momento que tiver evolução na ciência, eu posso incorporar, né, a metodologia de fiscalização e inspeção. Então, hoje, por exemplo, né, na minha época que eu me formei, a gente fazia, por exemplo, monitoramentos, programas de autocontrole, tudo em papel. Hoje, e o Ministério não aceitava quando começaram os softwares. Hoje em dia, já tem forma, né, de a gente utilizar software para monitoramento, de forma que a gente não consiga, né, manipular os dados. Porque esses dados, eles precisam ser passíveis de auditoria, né? Ter evidência que eles são, de fato, verdadeiros, que eles foram monitorados ali naquele tempo previsto, né? Então, já está se permitindo, né, o uso de tecnologias. Por exemplo, também, né, as câmeras, para a gente poder ver a distância, os drones, né? Então, tudo isso já é aceitável hoje. Então, e é ainda mais interessante que foi deixado isso em aberto, né? Que toda vez que uma indústria propor, né, um trabalho que mostra que é eficaz aquela nova metodologia, passa pelo crivo da comissão técnica de normas, né, do Ministério da Agricultura, e eles podem lançar uma nova legislação, né, daquela inovação tecnológica. Legal. Agora é o momento que eu te jogo na fogueira, mas hoje você vai me jogar na fogueira depois. Primeira fogueira, Bárbara. Você falou aí dessa parte, vamos pôr, não clandestina, né? Mas tanto do abate feito em ambientes inadequados, mas essa produção caseira. O que a gente pode fazer, assim, propor para resolver esse problema? Eu não sei qual que vai ser o maior problema, se é essa produção caseira, né? Eu lembro que a gente já discutiu muito sobre essas charcutarias, né? Então o pessoal está saindo da hamburgueria, da barbearia e está montando agora a charcuteria, Exato, né? Como é que a gente consegue fugir disso e como é que a gente também, a questão dos abates aí clandestinos ou irregulares em cidades que não tem, a principal forma de consumo de carne é essa, assim. O que você sugere aí? Na verdade, eu vou anotar e vou levar lá pra... Na verdade, é um assunto que para nós aqui dentro do conselho, né, não é tão novinho não, mas para quem está de fora talvez ache que nós não estamos discutindo isso. Mas a gente já vem há muito tempo discutindo, né, que uma forma de tentar minimizar isso, né, é melhorar as condições, né, dos serviços de inspeção municipais na forma consorciada. Porque o que é um consórcio, nesse caso? É juntar recursos, né, daqueles municípios que têm algum tipo de produção, mas não dá conta de ter um médico veterinário só para ele, carro só para ele, a parte tecnológica e computadores, toda aquela robustez que o sistema de inspeção ele precisa. Então, quando os municípios se juntam no modelo consorciado, né, e que é um modelo hoje que precisa também passar pelo crivo do Ministério da Agricultura, né, para ele poder ter o mesmo sistema de equivalência, né, que a gente chama aí de CISB, você consegue melhorar. Então, se você dá a oportunidade, né, dentro desses municípios, de se ter os serviços de inspeção no modelo consorciado, é uma forma da gente tentar fazer a sensibilização para esses agricultores familiares e micro, né, produtores que estão na informalidade, que vale muito mais a pena, né, ele estar no modelo consorciado, porque o produto dele ganha em qualidade, ganha mercado, então pode, né, com a equivalência ao Ministério da Agricultura, com o CISB, ele pode, né, transitar no Brasil inteiro. Então, pensa, né, um produtor de queijo mineiro, com queijos que a gente tem visto de altíssima qualidade, maravilhosos,
que às vezes está sendo até produzido com excelência, né, em termos aí de segurança de alimentos, só que ele não tem a chancela, né, do serviço de inspeção, e ele não consegue, né, levar o produto dele, às vezes ali na divisa com São Paulo, com Rio de Janeiro. Mas eu fui bonzinho com você, não vou ser mais bonzinho não. Tem outro ponto aqui que eu lembrei que é importante a gente conversar. E esse negócio de carne de cultivo celular, isso aí preocupa ou não preocupa? É o papel do médico veterinário, porque a gente tem visto aí os colegas zootecnistas conversando muito sobre isso, a gente tem visto outros profissionais conversando sobre isso. Como é que é isso aí? É importante a gente falar, isso é moda, isso não vai para frente. O que você acha? É muito importante, né? Inclusive, nós já, né, fomos antenados o ano passado, né, no final aí do ano, em outubro, fizemos lá o primeiro encontro, né, de tecnologia de carnes lá na Expovet, e fizemos questão, né, de buscar em todo o Brasil um médico veterinário que trabalhasse nessa área, né, que é o professor Sérgio, lá da Unicamp, né? E ele trouxe uns dados bastante interessantes para a gente nesse evento, né? Onde ele falou que é muito importante a presença, sim, do médico veterinário, né, nessa questão. Por quê? Porque é uma célula animal, né? E o cultivo vai demandar muita questão aí também do enriquecimento com sangue animal. Então, se a gente for ver do ponto de vista da inspeção, não vai ser uma situação que vai se regulamentar sem o crivo do Ministério da Agricultura. Não vai passar batido, sem passar pela mão do Ministério, sem passar pela mão de médicos veterinários inspetores, né? Os auditores fiscais aí, federais, né? Agropecuários. Então, eu até, né, chamou atenção isso para mim aqui, que eu até deixei bem anotadinho no evento que nós fizemos, que é um mercado promissor para a inserção do nosso colega médico veterinário que já estiver antenado. Porque aqui também, né, a gente falou muito de tecnologia, aqui nada mais é que engenharia genética, é tecnologia. Né? Então, assim, eu acho que é promissor. Não conte que vai ser para substituir, né, o mercado comum da produção de carnes. Nós ainda, é uma situação que ainda está muito incipiente, está no nível ainda de estudo laboratorial. Nós não temos empresas que estão fazendo isso, né, para venda no mercado dessa carne, só que tudo é muito dinâmico. Então, assim, quem já tiver antenado desde já pode, né, vivenciar o oceano azul, né, na medicina veterinária nessa área. Para nadar de braçada, né? Exatamente. Agora é a hora que eu vou deixar que você me jogue na fogueira. Então, você, junto com o pessoal da comissão, o que você falou assim, olha, conselhos, a gente tem que fazer isso, né? O que a gente precisa mexer, sacudir, o que a gente precisa fazer, né? Porque agora eu saio, mas entra a turma nova, entra o doutor Afonso, entra o pessoal aí, para eles saberem o que a gente precisa evoluir mais, que a gente ainda não conseguiu, pensando em conselho, assim. Bom, eu sou a maior defensora aqui dentro, né, de capacitação. Eu sei que não é o papel primordial do conselho, mas só o fato da gente já ter essas duas ferramentas, Programa de Educação Continuada, a Universidade do Conselho, eu acho que a gente precisa, né, melhorar a capacitação dos nossos colegas, né? Assim, tentar ajudá-los nessa questão. Porque eu acho que assim, o que transforma é a educação. E uma outra coisa muito importante, né, do papel aí da nossa comissão é se aproximar dos órgãos públicos, né, do ente público e da sociedade. Então a gente precisa mostrar muito essa importância cada vez mais nas mídias que nós temos, né, para a sociedade civil, porque continuar falando entre nós sobre essa área, nós já sabemos. Até o colega que não mexe nessa área, apesar que de vez em quando ele dá uma alfinetada na gente para criticar o nosso trabalho, né? Mas ele sabe o que é inspeção dentro da medicina veterinária. Mas aquele consumidor que precisa saber, ele não sabe o que nós fazemos. Então, eu acho que a gente precisa ganhar mais visibilidade para fora de casa, né? E se aproximar esses entes que são os que fazem, né, as leis, que fazem a coisa acontecer, nós precisamos aproximar deles para mostrar que, né, por exemplo, um serviço de inspeção no interior, no município, né? Porque o INMA já sabe, o Ministério da Agricultura já sabe, né? Já tem mais robustez
na execução dos seus trabalhos. Agora, tem muitos municípios aí que estão carentes, e eu acho que nós, Conselho, também como mais um ente público, a gente poderia, né, auxiliar de forma, né, orientativa, de forma técnica. A nossa comissão está aqui para isso, de como eles vão, né, estruturar esses serviços, né, e absorver os nossos colegas médicos veterinários capacitados, não apenas habilitados. Fantástico. Bárbara, deu o nosso tempo, né, para variar. Eu sempre estouro o tempo, né, a gente calcula aí mais ou menos 40 minutos, não sei o quê, mas vai 1 hora de conversa fácil. Quando o assunto é bom, o colega é massa, o negócio vai longe. Obrigado por ter participado, obrigado principalmente por ter vindo conosco aqui no Conselho, assim, né? Quando o professor Nivaldo te chamou, eu estava aqui no Conselho, e quando eu te chamei, eu falei assim, não, eu preciso de alguém da inspeção para estar junto, porque foi uma área que a gente não trabalhava muito no Conselho, sendo uma área muito importante. Muito obrigado mesmo, e obrigado a todo mundo da comissão, né? Porque trabalhar de graça é duro, né? E aqui no Conselho a gente acaba trabalhando de graça, mas é para um bem maior, né? Sim. Mas muito obrigado por estar aqui hoje, obrigado por estar como conselheira, obrigado por assumir a comissão e essa contribuição toda para a gente. Bruno, eu realmente agradeço muito, né? Assim, eu sou muito grata ao professor Nivaldo, né? Que me recebeu de braços abertos, confiando no meu trabalho. E você que deu continuidade nessa confiança também, sempre, né, me colocando à frente aí de tudo que tivesse, né, relacionado à inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, para a gente poder opinar, né? Também quero agradecer muito ao meu time que esteve comigo nessa comissão aí, que também são profissionais. O time dá pesado, né? Dá pesado. Todo mundo extremamente gabaritado, cada um aí no seu elo da cadeia, né? No elo do serviço público, no elo da iniciativa privada. Pessoas, assim, as mais bem referenciadas do estado de Minas Gerais, né? E a gente precisa continuar, né? O trabalho não para por aqui, né? Na finalização da sua gestão. Então, assim, eu só tenho também a agradecer demais, porque você em especial sempre, né, confiou muito no meu trabalho, né, dentro da inspeção e tecnologia aí, para poder auxiliar, né, o nosso conselho e para a gente poder levar para os nossos colegas, né, também mais confiança, mais gabarito. Isso é importante, Bárbara, porque o professor Nivaldo, eu lembro muito da convivência com ele, né? O cara sabia de tudo muito, né? E quem dera eu saber disso tudo. Então eu preciso de pessoas que sabem muito para estar junto comigo, justamente para tomar as decisões mais acertadas. Muito obrigado. Obrigada a você. Pessoal, encerramos mais um episódio do VZCast. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no Deezer. Compartilhe isso para todo mundo, né? Tragam temas novos, vão trazer gente legal para bater papo aqui, que vai ser desse nível igual foi hoje, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.